Olá, seja muito bem-vindo a mais um Atual Talks. A gente, mais uma vez aqui no estúdio da Cubo Filmes, para trazer sempre o seu alimento de atualidades, de informações, de notícias, de paixão, né, por aquilo que se faz. E quem está aqui com a gente hoje, Cado Botega, esse publicitário. Eu deixei o celular até aberto aqui para trazer um pouco do teu currículo, tá, Cado? Não sei se eu vou conseguir trazer todo, gente, mas o Cado é um publicitário que, assim, para quem é da área, né, não precisa nem apresentar ele, o pessoal todo conhece. Você que não conhece ainda o Cado, vai conhecer hoje mais, vai entender por que tem, né, essa escultura linda aqui, para quem não é da área, né, poderia achar que é uma escultura, algo assim, né, mas é um prêmio. E a gente vai explicar o que é esse prêmio, né? O Leão de Ouro de Cannes, e vamos explicar também de onde é que ele veio e a importância e o porquê dele estar aqui. Mas você que está assistindo aí também pela RS Play TV, seja bem-vindo, sempre às 10h30 da noite. E você que está assistindo no YouTube da Jovem Pan, já clica lá no sininho para receber as informações do YouTube da Jovem Pan, dá a tua curtida aí nesse vídeo para que mais gente possa ter acesso. E você também pode acessar cortes e muito mais, muitas informações também no nosso Instagram, lá no @atualtalks, o meu é @Thiago Dimer, também tem o @JovemPanPoa e o @RSPlay no digital. Bom, presta atenção, aí ó, vou até mudar a câmera aqui, ó. Cado Botega, mais de 40 anos de mercado. Cado Botega atualmente head de criação da agência Move, faz parte ainda, né, Cado, do Conselho de Clube de Criação do Rio Grande do Sul, é conselheiro Sim. da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda, já trabalhou como diretor de criação em agências como Competência, Matriz, Martins e Andrade, Scala, E21, CDN, também trabalhou na Neo Digital e, enfim, aí ganhou, né, o único Leão de Ouro, que depois a gente vai falar mais, né, o único Leão de Ouro em Cannes para o Rio Grande do Sul. Esse é um feito que o Cado tem. Ao longo da sua carreira criou para marcas como Grandene, RBS, Grupo Zafra, Multiplan, Gaston, Paquetá, Panvel, Salton, ESPN, enfim, aí por aí vai. Governo do Estado agora, né, cria e já criou para Banrisul também. Além disso, é músico, artista, gráfico, né? Artista plástico, com várias exibições individuais e coletivas nacionais e internacionais, é ilustrador premiado na literatura infantil, com trilogia como Dorme, Menino, Come, Menino e Brinca, Menino, em parceria com a escritora Letícia Wierzchowski, que também é minha amiga, Letícia, querida. E, enfim, esse é o Cado. E, além de tudo, um grande cara, um cara bacana, um cara que realmente não... Se você conversar com o Cado, às vezes você vai achar que ele não tem todo esse currículo, porque ele está sempre com esse sorriso, com essa humildade e enxerga o mundo com outros olhos. Tanto que eu quero que tu conte, vamos começar, Cado. Aqui a gente não tem muito roteiro, né? Então vamos começar, eu quero que tu me conte isso que até eu comentei com a minha esposa ontem. Eu tenho um amigo que fez uma cirurgia de olhos, mas ele continua usando óculos. E ainda vendo o mundo um pouco amarelo. Me conta isso, tudo bem contigo? Tudo Obrigado, bom, cara. viu? Eu que agradeço e eu fico feliz porque eu olho ali pra tela, né? Foi o primeiro, É foi a verdade. primeira parceria minha e do Thiago aqui, que ele pediu pra criar a marca do Atual Talks. É verdade, E ficou que lindo. eu gosto muito, assim. Então, já olhando ali, já me senti em casa, né? Bom, essa questão do óculos, né? Eu gosto muito da definição que o Sérgio Maurício, que é o narrador da Band de Fórmula 1, né? Quando ele se refere ao Fernando Alonso, né? Que é o bicampeão mundial de Fórmula 1, que ele chama de vovô garoto, né? O vovô garoto da Fórmula 1. Então, me sinto um pouco vovô garoto. Por quê? Porque eu completei agora 65 anos, né? Recentemente. E fui fazer, então, uma cirurgia, né? De catarata e tal. E o meu oftalmo disse, olha... Quem sabe já não é um momento de tu colocar uma lente e tal, que aí tu vai zerar praticamente, né? Tu hipermetropia, teu astigmatismo, né? A questão da distância do bifocal e tal. E lá fomos nós nessa aventura, né? Então, eu uso óculos desde 4 anos de idade, né? O meu pai, coitado, que gastava uma grana lá na Maçom, né? Antiga ótica Maçom, porque eu e mais 3 irmãos usávamos óculos. E aí eu operei e realmente, assim, a minha visão ficou zerada, assim, né, e tal.
Mas aí foi o momento que eu disse assim, poxa, agora que eu posso comprar armações legais, né? Porque a minha lente era extremamente grossa, grau 6, aquela coisa, né? E aí eu tinha que me adaptar muito, além de ser uma fortuna o meu óculos, né? Então eu disse, bom, agora que eu posso, né? Vou comprar umas armações legais, né? Então agora eu tô investindo nisso. E é engraçado, assim, que o meu oftalmo, o Dr. Sérgio, ele disse assim, ó, cara, é bem comum isso acontecer, que as pessoas, assim, é quase parte da identidade delas, né? E eu já fiz esse teste, assim, de cruzar por pessoas sem óculos e as pessoas não me conhecerem, entende? Sim. Então, é que nem as pessoas quando fazem operação plástica, algumas, né? Você olha no espelho e não se reconhecem, e aí dá aquela crise, né? De imagem, assim, tipo, opa, E hoje não sou eu. cada vez mais. Então, assim... Não, tem horas que realmente me libero do óculos, assim, mas é uma coisa que pra mim não... Um acessório, eu brinco assim, eu só não tomo banho de óculos. Mas o resto eu faço, até durmo de óculos, enfim. Mas agora é uma vibe de, assim, tá, vou pegar umas armações legais, vou usar, porque agora eu posso. Que legal. Cado, eu quero que tu comece, então, vamos começar pelo começo, assim, de onde é que tu é aqui de Porto Alegre mesmo, onde é que tu nasceu, cresceu, como é que foi essa tua infância aí de óculos e com mais outros irmãos, pelo que tu já disse? Somos eu e mais 3 irmãos, somos 4, e eu nasci em Porto Alegre, sim, nasci ali eu morei a minha infância toda, né, naquele tempo que tinham aquelas terrenos que tinham 2 casas, né? O vô e a avó da gente moravam numa casa e a gente morava nos fundos, né? Ali no bairro Glória, ali na rua Anchieta, número 201. E por, assim, uma grande, não coincidência, mas ali eu abri meu primeiro negócio, né? Então, morei ali e depois a casa do meu avô foi onde eu abri minha primeira agência, né? Depois que eu me formei na PUC, lá em 82, eu voltei ali às minhas origens, né? Embora já estivesse morando em outro lugar, lá na Zona Sul, mas ali é um lugar de belas recordações, né? Da minha infância, do início da minha adolescência, e aquela coisa de poder brincar na rua, né? Da mãe chamar pra voltar pra dentro de casa, jogar bola na calçada, aquelas coisas todas, assim. Então, ali sempre foi um lugar muito bom para morar, e tinha próximo ali também o Estádio Olímpico, né? E o meu pai muito gremista, então aquela máxima do Lupicínio, até a pé nós iremos, né? E o meu pai me chamava e a gente ia a pé pro Estádio Olímpico para ver os jogos, né? Então aquela região ali, Glória, Medianeira, Teresópolis ali, foi ali onde eu me criei, assim, né? No início da minha vida, assim. Então ali foi onde tudo começou, vamos dizer assim. Inclusive a minha carreira, né? Teus pais ainda estão aqui? Não. O meu pai faleceu com 80 anos e a minha mãe segue. A minha mãe, inclusive, ela faz aniversário no dia que eu faço, né? Eu fiz 65 anos agora e a minha mãe fez 93 anos. Bah. Né? Então nós, no mesmo dia, né? Eu brinco com ela que foi o melhor presente da vida dela. Eu ter nascido no dia do aniversário dela. E ela, sem dúvida, e ela ri muito, não discorda, assim. Não, né? ela não discorda. Ela ri muito sobre isso, né? Mas tá lá, minha velhinha tá colorada, doente, né? Então a gente passa o tempo todo se tocando flauta, porque parte da família ficou colorada e a outra parte ficou gremista, né? Então, o meu pai, eu era grudado com o meu pai, que era o gremista, e o meu irmão mais velho ficou mais do lado da minha mãe, e aí a torcida colorada é o outro lado. Dos irmãos, quais foram as profissões escolhidas? Bom, 2, né? Eu e meu irmão, o Beto Botega, que é um cara extremamente conhecido também no jornalismo, aí teu colega. O Beto, então, fez jornalismo, né? Foi pro jornalismo. E as minhas 2 irmãs seguiram a carreira médica, né? A minha irmã mais velha é otorrinolaringologista, a Rosângela, e a minha irmã, que foi a última, né, a nascer, é a Carla, que é uma psicóloga, brilhante também. Então, 2 para a área de humanas e outro também da área médica, assim. Então, completou bem ali o time. Cado, a gente, enfim, quando conversa aqui com outras pessoas, e pessoas geralmente muito bem competentes, né, e com muito talento, a gente sempre nota que tem algum momento ali na infância, na adolescência, na vida, em que a pessoa depois, às vezes, se dá conta, né, do porquê que virou publicitário, do porquê que foi, né, trabalhar com medicina, né, independentemente de qualquer coisa. Tu consegue enxergar esse momento, assim, na tua vida e por que veio todo esse teu talento e toda essa tua vontade de trabalhar com publicidade? Sim, na verdade, assim, às vezes é muito claro e às vezes tem um certo questionamento, assim. Eu me lembro que naquela época tinha aqueles testes vocacionais, né, que a gente fazia, né? E para mim caiu várias coisas, medicina, caiu arquitetura,
não me lembro mais o que caiu, assim, mas eu sempre tive uma tendência, assim, muito grande para coisas criativas, né? Eu já desenhava muito quando era pequeno. Eu adorava desenhar, adorava... Eu me lembro, assim, eu pegando um jornal que o meu avô assinava, que eu acho que era o Correio do Povo, né? E eu pegava uma caneta Bic e eu desenhava sobre as fotos, né? Então o jornal ficava, no final do dia, ele estava todo desenhado, né? E meu avô, às vezes, queria ler de novo e ficava bravo. E depois eu comecei a fazer outros exercícios, assim. O meu pai, né, naquela época, assim, para estudar, tinha as enciclopédias, né? E meu pai comprava aquelas enciclopédias, às vezes com muito sacrifício pra gente estudar. E eu colocava na mesa da cozinha aquelas enciclopédias, né? Daí eu escolhia o tema, pássaros, animais ou qualquer outra coisa. E eu ficava olhando o que estava na enciclopédia e ficava desenhando, assim. Então, eu tinha meus cadernos ali já de desenho, folhas e tal. Mas como não tinha lugar para desenhar isso, né? A minha mãe tinha que, às vezes, me expulsar, porque tinha que botar o almoço, a janta, e eu ficava ali, em cima daquilo ali, né? É claro que aquilo ali desencadeou ali, foi um gatilho para depois eu ter uma profissão que liga com criatividade, com direção de arte, né? Então, esse exercício, assim, eu já tinha, né? Até porque antigamente, assim, o cara que fazia o layout tinha que entender, né? De ilustração, Hoje até nem tanto, né? Hoje a gente está muito mais evoluído, até com a inteligência artificial, agora ficou tudo mais fácil. E eu também tinha uma coisa muito interessante, que o meu pai era desenhista projetista da URGS, né? O meu pai era um cara brilhante, assim. Então eu olhava aqueles projetos que ele fazia e eu ficava fascinado com aquilo. Mas eu sabia que não era a arquitetura que eu queria. Mas eu via ele, o traço, a letra, né? O meu pai se tu fores ali no Planetário, ele é um dos responsáveis pelo projeto Planetário. E eu me lembro muito do meu pai desenhando aquilo que eu dizia que era uma nave, assim, porque é uma nave, né? Sim. Parece que é uma nave que aterrissou ali. E para aquilo, para a época, se a gente acha aquilo ali ousado hoje, na época, assim, eu achava aquilo, assim, uma coisa... Nossa, era ficção científica, né? Então eu convivi... Que ano foi isso, cara? Tu lembra? Eu não vou lembrar o ano. Mas eu tinha o quê? Tu já devia ser recém-formado, alguma coisa assim? Não. Ainda era menino, assim, bem menino. Porque eu me lembro, assim, o menino também passava eu acho que ali foi nos anos 70, 71, se eu não estou enganado, então eu tinha 10, 11 anos. A gente passava ali, realmente era algo que... Não, parecia uma nave aterrissou ali, ainda, né? E aí tinha, assim, também a convivência que às vezes eu tinha de ir no trabalho do meu pai, né? Na URGS, na seção de projetos, que eram, para mim, aquilo era uma Disney, assim. Aquelas mesas enormes de desenho, com lápis de cor de tudo que era jeito, canetinha, régua, além da sessão lapiseiras lapiseiras caras, né? Além da sessão de maquetes que tinha, né? E onde eles faziam aquelas cópias heliográficas e as plantas. Então aquilo ali para mim era um negócio assim mágico, assim, né? Tipo, de desenho, de pintar, de todas. Então acho que isso assim influenciou muito, sabe? E o meu pai assim, eu acho que ele me influenciou muito nesse ponto, assim, de não de coisa de arquitetura, mas para ir para uma área que, né? Hoje a gente brinca, eu também sou cartunista, né? E eu vejo ali na Grafar, que é a entidade que nós temos com vários cartunistas. Por exemplo, o Santiago se formou em arquitetura, Edgar, tipo assim, né? Tem uma ligação, né? Tem uma ligação. A arquitetura perdeu um cara, mas a publicidade acho que ganhou um cara melhor, né? Como é que lá dentro tu te sente quando esses filmes assim passam pela tua cabeça? Cara, eu me sinto bem porque são recordações muito boas, assim, né? Sempre com emoção, sempre com carinho, assim, especial. E todas as coisas que tu vai aprendendo durante a tua vida, né? Em algum momento aquilo ali vai ser útil, né? Porque é isso aí que a gente chama de repertório, né? Então, esse repertório que eu tive, essas vivências todas, né? Então, eu sempre agradeço por ter vivido essas várias fases, né? Porque... Hoje eu tô com 65 anos, então assim, eu peguei toda essa época, né, tanto na comunicação quanto na propaganda, assim, né, o Washington Oliveto, que tem uma definição muito boa, né, a época do layout lascado, né, que a gente fala, que era aquela coisa, tu tinha que fazer tudo artesanalmente, à mão, né, e às vezes eu até vou dar palestras, eu mostro pros alunos, eles, como assim? Tu desenhava letras, tu desenhava o texto? Sim, não tinha. Quando veio o Xerox colorido, aquilo foi uma revolução para quem trabalhava com propaganda. O diretor de arte tinha que se virar em tudo. A gente usava canetinha hidrocor para ilustrar, chamava de mancha, né? Manchava o layout e tal. Então, acho que tudo isso aí, né? Pra gente, assim, é história e é aprendizado, né? E a gente vai usando isso, assim, né? Na medida da vida, né? Até hoje, a gente está falando hoje, né, que a nova criação são os prompts, né? Então, até para tu criar um prompt, né, tu tem que ter
um background, tem que ter uma bagagem, tem que ter uma história, né? Isso tudo importa na tua vida, né? Isso influenciou muito na minha vida. E continua influenciando, né? Eu acho legal, pra quem não sabe, eu sou colega do Cado, a gente é colega lá na agência também, né? Eu também tô na agência Move. E eu acho legal, assim, o quanto o Cado, eu não consigo enxergar isso tanto, porque a gente lá é híbrido, né, Cado? A gente, às vezes, até gostaria que fosse mais perto. Eu gostaria. Mas eu vejo que o Cado, ele tem uma influência muito legal nos mais jovens. E essa troca é muito importante também, né, Cado? Como é que tu vê hoje esses jovens que estão vindo para a profissão de comunicação, de marketing, essa relação, né, com a inteligência artificial, com o digital? Eles têm, por exemplo, essa vivência, ou falta um pouco dessa vivência? A vivência é completamente diferente? Ou esse feeling, digamos assim, tá um pouco mais distante? Não dá para discutir que tem gente muito talentosa, né, vindo aí, né, se formando. Às vezes eu brinco assim, que eu olho coisas eu sou muito convidado para júris ou para mentorias e tal, e eu adoro olhar trabalhos de gente que está começando, gente nova e tal, porque eu gosto de orientar. Eu tive anos de docência, né, tanto na SPM legal. quanto no Senac. Então, o dia que eu fui para uma sala de aula, eu me lembro a primeira aula que eu fui dar, que eu quis seguir todos os... né, ali eu botei o regulamento embaixo do braço, a aula tal, com não sei o que e tal. E eu até que um aluno chegou aí para mim, professor, eu queria te pedir uma coisa, se tu não levar mal e tal. Na medida do possível, a gente queria que tu trouxesse as tuas vivências, os teus cases, assim, né, e tentar colocar isso. Daí o cara, aquilo me acendeu um negócio, assim, tipo, que eu estava ali para passar não só o conhecimento teórico, mas para passar minhas vivências. O que deu certo, o que deu errado, como é que eu cheguei nessa solução e tal. Então eu acho que isso é uma troca, e aí eu brinco com eles, né? A diferença entre nós é só o repertório, porque eu tenho muito mais repertório que vocês estão começando, né? Mas uma hora vocês vão chegar lá. E talvez, assim, o que eu mais estranho um pouco, assim, é uma coisa que eu tento incutir nos mais novos. Lá no Clube de Criação, quando a gente fundou o Clube de Criação, a gente tem um lema, né? Que é valorizar o valor das ideias. E o valor e valorizar não está ali por acaso, né? A gente reforça isso. Eu acho que os mais jovens, eles têm uma preocupação muito grande com a forma, primeiro, do que com a ideia. Né? Isso eu via nos bancos acadêmicos, assim, né? Tu passa um briefing e ele já está criando filme ou está criando não sei o quê, mas eu disse, mas qual é a origem? Qual é a tua ideia? Qual é a ideia que vai gerar e tudo isso aqui? Porque aqui isso aqui não está pronto ainda. Tem uma peça, tu tem um post, tu tem um reel, mas onde é que está a origem disso, né? Então isso é a coisa que eu procuro incutir neles, assim, que o processo criativo é muito importante. E tu não atalhar lá e querer já chegar lá no final, entende? Então tem essa ânsia deles de querer resolver, né? Então é aquela coisa, tem que pegar uma inspiração que pode estar num filme, num livro, numa vivência, numa conversa de bar, né? Eu me lembro que eu trabalhei 8 anos pro Shopping Guatemi, né? E eu tenho a certeza que as melhores campanhas que eu criei, eu sentava na praça de alimentação do shopping, né? E ficava ouvindo as pessoas falar, ou sentava numa loja, vendo as pessoas comprar, assim, porque tu tem que entender como é que as coisas acontecem, né? E não simplesmente ficar pesquisando no Google, assim. Então, essa coisa de olhar para fora, de olhar para a rua, né? De ver como é que o cara vende o carro, como é que o cara se alimenta, como é que ele, né, paga, se é crédito, se é débito, tem tudo isso, né? Que a gente fala de público, de segmento, então tem várias coisas que estão envolvidas nisso, né? E muitas vezes todo esse processo passa meio batido, assim, porque ele quer resolver a peça lá, a campanha e tal, mas tem todo um antes isso ali que é importantíssimo. Para nossa época, né? Eu tô com 48, enfim, tu é um pouquinho mais à frente ali, né? Uma geração, talvez bem pouquinho. Um pouquinho só mais à frente. Mas a gente falava muito e sempre se falava para vários trabalhos, né? A gente tinha que fazer a tal da pesquisa de campo, né? Sim. É mais ou menos isso. Hoje em dia a gente não escuta muito isso, né? Não tem mais tanto essa prerrogativa para tu criar uma ideia, para tu criar um trabalho, né? Fazer algo que seja mais consolidado e mais sólido essa pesquisa. Aí tem várias questões, né? Tipo, essa ansiedade do tempo curto,
de resolver a coisa. Tu não tem tanto prazo, assim, para, né? Até por isso que, assim, hoje, todas as ferramentas, a inteligência artificial, né, e todas as coisas, elas vieram para acelerar o processo. Porque antes tu tinha, assim, o cara que tinha 15 dias para criar uma campanha, é um negócio maravilhoso, né? Pô, 15 dias. Hoje tu tem, assim, cara, tem que resolver uma marca, um conceito para daqui a 2, 3 dias, né? Então, isso às vezes é cruel, assim, né, pro criativo, né? Cara, tu falaste em valor, né? Eu aqui, ó, eu tô meio ansioso dentro dessa nossa diferenciazinha de idade, eu também sou um pouquinho pequeno. mais ansioso. Então eu tô muito ansioso em colocar essa questão, esse valor todo aqui, assim, bem na tua frente aqui, para pegar na câmera aqui, pra gente ter nos nossos próximos cortes, né? Porque é muito lindo, em primeiro lugar, né? É uma peça muito linda. Para quem não conhece, né, gente? Para quem não sabe, é o Leão de Ouro. Eu quero Tem dúvida Cado... ainda ser ouro, tá? Minha única dúvida. Tu não testou ainda? Nunca fiz o teste, tá? Olha, Ele é pesado. Exato. Se for, eu acho que tu tem uma boa aposentadoria. Uma boa aposentadoria aí. Mas ele é, digamos assim, a gente pode dizer que é o Oscar, né? Da publicidade. Ele é o maior Oscar, prêmio né? da propaganda mundial, né? Uhum. Sem dúvida. Eu acho que é o sonho de todo criativo, né? Ter um Leão de Ouro de Cannes. E até porque é um festival, um concurso extremamente acirrado, com campanhas do mundo inteiro, né? Então, chegar lá, assim, realmente é uma conquista única, assim, para tua vida, né? É claro que tu pegar as agências do centro do país, pega uma UMAP lá, os caras têm. O Cadinho aqui tem eles têm lá, sei lá, 300 leões ou mais, né? Mas aqui é aquilo, né? São outras épocas, são outras, né? Tamanhos de agência, tamanhos de mercado. Eu agora, recentemente, fui no festival do Clube de Criação, lá, que agora não é mais Clube de Criação de São Paulo, e a gente comentava isso, né? Tipo que a relação dos mercados, né? A nossa relação aqui do mercado do Sul é ser grande no centro do país, né? Ser premiado no Festival do Clube de São Paulo, e os paulistas querem ser premiados em Cannes, né? Então, Sim. É uma escadinha, assim, né? Então, cada um, né, no seu quadrado, na sua meta, né? Mas esse prêmio aqui, ele é legal porque ele tem várias coisas, assim, nele, né? Que eu costumo dizer que é um puro sangue. Porque hoje o próprio jeito de trabalhar, né? A gente trabalha com fornecedores de todos os lugares, né? Se monta equipes para projetos, né? E às vezes é difícil, né? Até saber quem é o pai da criança, né? E as fichas técnicas hoje estão, assim, absurdamente maiores. E Cannes fez um estudo, acho que faz uns 5 anos atrás, que eu achei muito bacana, que os maiores prêmios do festival eram aqueles que tinham as fichas técnicas maiores, né? Onde mais gente participou, né? Então, eu acho que isso é um negócio bem bacana, assim. Então, esse prêmio aqui, ele é de uma agência essencialmente gaúcha, com criativos gaúchos. O cliente é gaúcho, né? A Memphis, né? Então, assim, ele é totalmente daqui, né? Então, não estou desmerecendo os outros prêmios, mas teve agora, por exemplo, a Pé Grande, ela ganhou, é uma produtora maravilhosa, e ela ganhou um leão também, mas aí, assim, o cliente é o Santander, aí a produtora tem parte aqui, parte em São Paulo, então é um híbrido de coisas, né? Então, esse aqui é o único puro sangue gaúcho. Dá para dizer assim, né? Mas é isso. Cado, como é que funciona a inscrição lá no Leão de Ouro, né? Lá em Cannes? Tu inscreve a peça ou tu inscreve a campanha toda, ou pode ser uma, pode ser outra? Na verdade, hoje a gente está trabalhando muito com cases, né? Tipo, isso virou mas claro, tem todas. Foi assim? Tem todas as categorias. O festival mudou muito, tá? Do tempo que eu ganhei. Que ano foi? Para o de hoje. Esse aqui, 2001. 2001. Né? Então, no ano que vem, são 25 anos deste leão. O festival passou por alguns perrengues, ele quase quebrou, né? No formato que ele era, né? Anteriormente, ele era um festival. E aí ele foi, na verdade, vendido por um pool de empresas de entretenimento, e, né, que pegaram o festival e transformaram ele em outra categoria, né? E aí trouxeram categoria health, saúde, sabe? Deu uma comercializada boa no festival, isso ajudou muito. E essas categorias, né, foram aumentando também. E os tipos de leões também, tá?
Mas acontece algumas coisas que são interessantes. Eu vou contar uma primeira história só para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo entender. Esse leão, a gente inscreveu esse case no festival aqui no FIAP, inscrevemos ele no Clio e inscrevemos em Cannes. Então, os festivais, eles vão te dando assim né, tu vai tirando assim uma febre, né, se o trabalho foi bom e tal. Tipo agora Oscar. nós temos agora aqui na Argentina todos os anos o El Oro de Iberoamérica, que é um festival maravilhoso que eu recomendo para quem puder ir. Ele vai acontecer agora 13, 14 e 15 de novembro. Eu já fui 6 vezes nesse festival. Então, assim, ó, as agências escrevem seus trabalhos ali e fazem um teste. Se o cara for muito bem ali, ou vai muito bem em Cannes, ou eles inscrevem em Cannes também. Então, tu faz essa temperatura, assim, tira essa temperatura. Esse trabalho, ele não ganhou nada no FIAP, ele foi shortlist no Clio, tá? E aí, quando a gente ficou sabendo que no Clio ele tinha sido shortlist, a gente, eu acho que não vai dar Cannes. Mas ele já estava inscrito. Shortlist é o que vai Shortlist, tu tá na final, Sim. Ele fica lá numa mesona, lá os caras, não, assim. Com esse trabalho aconteceu uma coisa muito parecida. Só que a gente contou muito primeiro, não é sorte, né? Mas, enfim, ele foi inscrito, né? Eu não me lembro qual categoria que ele foi inscrito, mas foi inscrito numa categoria. E no dia que estavam julgando, eu estava na agência, lá na Upper, e me toca o telefone. E a minha secretária disse, é o Daniel Barbará da DPZ. Ele quer falar contigo, é meio urgente. Eu atendi o telefone. Ele disse, quem é que tá falando? Eu disse, aqui é o Cado Botega, diretor de criação. Eu tô aqui no júri do Festival de Cannes. O trabalho de vocês veio aqui pra mesa e tal. Ele chegou num shortlist, mas os jurados não entenderam muito qual é essa ideia de colocar um adesivo no ônibus, no metrô e tal. Aí porque eles estão acostumados com envelopamento, né, de ônibus ou de metrô e tal, mas mídia dentro, no corrimão, assim, eles não entenderam. Daí eu expliquei para ele que também nós tínhamos criado esse tipo de mídia, né, que era uma coisa nova, que a gente até vendeu, né, depois se tornou até comum. E aí ele falou assim, na época era o fax, né, ele disse, então faz o seguinte, tu me manda um fax em inglês, resumidamente, isso que tu já me falou aqui, que eu vou colocar de novo na pauta o trabalho de vocês. Daniel Barbará, que era o mídia da DPZ, que até já não está mais entre nós. Aí ele pegou, foi lá e disse, olha só, é assim, explicou tudo, e o júri começou a dar notas. E aí deu a nota, deu 9.8, não sei o que e tal, que era o equivalente ao Leão de Ouro, mas ele entrou como New Media. Ele entrou como um prêmio de criatividade em novas mídias. Então, tipo, além dos caras terem uma ideia legal, eles acabaram criando uma mídia nova. Uhum. E aí foi um mix dessas coisas. E depois, teve um evento aqui em São Paulo, né, patrocinador. E aí eu conheci o Daniel Barbará e ele me entregou o leão, né. Foi uma coisa muito emocionante, assim, porque eu aí fui, claro, agradecer o cara, né, porque fez tudo isso. E quem trouxe o leão para aqui pro Brasil foi o Rafael Sampaio, porque a gente não conseguiu, né, ir na cerimônia lá, porque a gente não estava em Cannes nesse ano. Sim. Eu tinha ido em 97. E com a prévia dos outros 2 prévios, vocês também a gente deu uma relaxada, e a gente tipo, não vai ganhar e tal, então... mas foi uma festa igual, né? Pena que a gente não tava lá. Esse material deve ter no YouTube, né? Para as pessoas verem. Não, tem. Então, o nome é Raise Your Arm, né? Que é levante seu braço. Eu até vou te contar um pouco do processo criativo, né? Nós tínhamos esse cliente, né? A Memphis, que tinham várias linhas. A gente criava muito para o Alma de Flores também, que é um outro produto, assim, campeão da Memphis. E eles têm uma linha que é uma linha mais popular, que é o Senador, né, que é desodorante, sabonete, tem vários artigos e tal. E eles estavam querendo dar uma popularizada maior no desodorante, um spray que eles tinham lá, que era uma coisa mais simples do mundo. E aí, eu me lembro que nós estávamos num horário de almoço na agência, eu estava sentado numa mesa almoçando, e aquilo já estava no briefing, assim, né? E a gente já tinha feito alguns brains e tal. Aí uma dupla lá, o Roni Rodrigues e a Daniela Ferreira, me pararam no meu almoço e disseram, cara, tivemos uma ideia muito legal. Eu disse, qual é a ideia? Pô, se a gente fizesse um negócio e tal, daí eles contam, né? Um negócio que a gente poderia botar um adesivo muito simples, colado no corrimão ali e tal, com essa frase, né? Quem usa senador levanta o braço. E aí as pessoas vão estar lá com o braço levantado, a gente vai fotografar, vai fazer toda a coisa do case. E eu disse, cara, muito legal. Só que essa mídia não existe. E aí coube a mim, além de
terminar ali o processo todo criativo, chamar, né, o fornecedor para a gente desenvolver junto com ele a mídia e tal. Então, até essa inscrição foi meio junto, assim. Depois a gente até fez uma cerimônia, né, junto, para entregar. E aí a gente montou o case. Daí com adesivo, com as fotos e tal. Quem então, era o fornecedor? Porque eu acho que é legal. Era a Ativa, né? Ativa. É a Ativa que fez todo o processo. Tinha muitos, né? Até hoje tem muitos outdoors, enfim. Sim. E aí e eles tinha foram a super conta parceiros. dos ônibus. Daí assim, ó, nós tivemos que, na verdade, fazer a mídia, né? Sim, criar a mídia. Né? Criamos a mídia, começamos aqui com o Grande Porto Alegre, pegamos uns roteiros mais populares, e ali a gente começou, assim, né? E aí pra quem não sabe o que é mídia, né, cara? Porque nem todo mundo é obrigado a gente tá aqui né? falando publicitês. A mídia é a forma, né? O formato da publicidade, da propaganda ali. Sim. O que vai, né? Se você vê atrás de um ônibus lá, uma propaganda é um tipo de mídia. Exatamente. Né? Televisão é outro tipo de mídia, rádio é outro tipo de mídia. Então, um cartaz dentro de um ônibus é uma mídia, só que esse aqui não era um cartaz exatamente, mas era uma adesivagem, né? Num lugar inusitado, né? Sim. E por isso que atraiu tanto atenção, né? Depois que foi dada a explicação, e a gente até tem um caso aqui muito parecido, que não teve essa ajuda, que é uma campanha do universitário, né? Que foi feita pela DES, daquele... do vestibular, que também chegou numa instância assim, e o júri não entendeu porque lá não existe curso pré-vestibular. Então, até tu explicar o que era aquilo ali e tal, chegou na shortlist, né? Mas não teve ninguém ali, né? Não teve um anjo da guarda, como eu tive lá, que disse assim, não, só um pouquinho, olha só, pô, o negócio é muito legal e tal, né? Talvez tivesse alguém ali na hora para explicar, talvez até tivesse julgam dentro do seu dado contexto certo. De cultura. Exatamente, né? É muito cultural. É muito cultural. A gente discutiu isso lá no Festival de Clube de Criação, que muitas vezes as nossas coisas também, tanto que agora eles abriram um prêmio regional, porque tem muita coisa que o pessoal não entende, assim. A própria Rock agora, com Camisa Embarrada, eles foram escrever em Cannes, não ganharam, mas assim, pô, um time lá do Rio Grande do Sul, tu tem que explicar que teve uma enchente. Cara, é duro, assim. O case é maravilhoso, a ideia é incrível, mas tem todas essas barreiras regionais, né, pra chegar lá. Cado, essa campanha que ganhou o Leão de Ouro tinha filme também. Não tinha filme. Não tinha filme? Não tinha filme. Tinha o que tinha. E é legal porque, assim, ó, muitas vezes quando tu ganha os caras valorizam muito isso, né? Às vezes quando tu ganha com print ou com alguma coisa assim, que é só aquela peça, né? Porra, tem mais valor ainda, porque não é um casezão, não é uma campanha e tal. Sim. Então essa campanha aqui, porque assim, ó, a verba era minúscula, né? Então aquela ideia de resolver, marcou muito. Então aquela coisa assim, ó, tu resolve de um jeito... Eu acho que tinha, assim, eu vou te dizer, assim, o que tinha. Tinha muito material de ponto de venda, assim, de gôndola de supermercado, alguma coisa de mobile, coisa assim. Mas, assim, não era uma grande campanha, assim. Acho que tinha uma grande ideia, mas a campanha em si não era muito pequena. E essa peça, ela, sozinha, ela resolveu, né? Cara, tu é do clube de criação, né? Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre o clube de criação. Mas tu falasse aí o processo criativo dessa campanha aqui que ganhou Cannes, sobre a dupla de criação. Para quem não é da área, como é que funciona esse trabalho de dupla de criação e por que existem as duplas de criação? A dupla, na verdade, foi uma convenção que se estabeleceu lá atrás, provavelmente foi na DDB, né? Uma agência internacional. E a dupla original era... Porque as agências faziam muito filme, né? Faziam filmes. A televisão era um meio, assim, muito forte, né? Então, a dupla, quando começou, era um redator e um cara que fazia o storyboard. Então, criava o roteiro aqui e o cara desenhava, né? O que é o storyboard? O storyboard é um, como diz o Will Eisner, né? A arte sequencial. Então, tu vai fazendo mais ou menos uma sequência, né, dos quadros que tu gostaria de ver naquele filme, né? Como é que o ator fala, plano de câmera e tal. Então, tu desenha aquilo. Na verdade, é o cara que vai desenhar É um quadrinho do filme. É, o quadrinho do comercial. O cara que vai desenhar o filme, tá? E aí, depois, com a evolução, né, e tal, começou-se, então, as duplas de um diretor de arte, né, e também um redator. Sendo que a grande inteligência das agências, isso quem viu Mad Men, que eu acho que é uma baita escola aí para quem quer aprender um pouquinho da propaganda aí dos anos 50, 60, o redator era o cara que iniciava o processo, né? Que era o cara inteligente da dupla. E depois tinha um cara lá que desenhava, né? Que pegava aquilo ali tudo e fazia arte, né? E depois é óbvio que as duplas criativas foram evoluindo, né? E aí viraram trios, quartetos, enfim. Hoje tem vários formatos, né? Não necessariamente tem uma dupla. Há um redator e um diretor de arte. Pode ser um planejador e um diretor de arte, pode ser né? Enfim.
Isso que é bacana, assim, hoje que tem essa integração muito grande, né? Com planejamento, com a mídia. Tá? Hoje não se faz mais nada sem planejamento estratégico, né? A própria criação hoje, se ela não é estratégica, né? Ela não está a serviço de alguma coisa, seja vender uma marca, uma imagem, um produto, né? A criação pela criação em si, ela não existe mais, né? E nem a criação autoral, né? Porque, assim, é sempre um trabalho coletivo, né? Embora muitas vezes tu sai daquele brainzão com um monte de gente e tem uma hora que o redator vai ter que sentar lá sozinho, solitariamente escrever, o diretor de arte vai ter que ir lá procurar referência, né? Fazer o layout e tal, né? Isso é uma coisa que ficou uma convenção, assim, né? Mas hoje é muita gente envolvida no processo, né? Eu acho que isso que enriquece, né? Como é que funciona o clube de criação? Bom, o clube, na verdade, o Rio Grande do Sul já teve um clube mais forte lá atrás e tal. E aí, numa das gestões da ARP, que foi do Zé Conorato, ele resolveu chamar de novo, vamos trazer de volta o clube de criação. Me lembro, na primeira reunião, acho que tinha umas 50 pessoas, no mínimo. Só que foi, assim, para ter um conselho, um clube, tu tem que ter uma abnegação, né? As pessoas têm que se envolver, até porque não ganham um tostão, né? E é só, como a gente diz, né? Só bucha, só pepino. E isso foi diminuindo e ao longo do tempo ficaram poucos, assim, né? Hoje nós somos ativos, assim, 4, 5 pessoas, 6 pessoas. Tem um grupo um pouquinho maior que também não participa tanto, porque, assim, a rotina das pessoas é um absurdo, né? Dentro de agência, tu sabe como é que é. Então, assim, a gente consegue fazer algumas coisas, parcerias. Nós temos vários projetos, assim, agora mesmo nós vai ter o Morro Summit, que vai ser um trabalho do Michel Cotto lá no Morro da Cruz, né? Nós vamos estar lá dando workshop de processo criativo. Temos parceria com a PUC também, a gente tem assim como tu tem o teu podcast aqui, nós temos um podcast que é o Sala de Brain, que a gente iniciou dentro da SPM, mas enfim, a SPM, né, acabou, infelizmente, né, encerrando lá suas portas. E a gente está agora com o convite da PUC, já tivemos convite da Unicinos. A gente é convidado para alguns projetos especiais também, de oficinas, né? E, por exemplo, não temos sede, não temos mensalidade. Então, assim, o pessoal nos chama muito para coisas, né? A gente já fez projetos muito legais, já fizemos para a Prefeitura de Porto Alegre, um projeto muito bacana, pelo aquele aluguel solidário. Conseguimos mobilizar o Rio Grande do Sul inteiro para fazer uma campanha totalmente de graça, que foi um sucesso a campanha. Fomos chamados pela Santa Casa para fazer campanha de doação de órgãos, e tudo voluntariamente, assim, indo atrás das pessoas, buscando produtoras, parceiros. Esse é um trabalho que a gente gosta de fazer, tá? A gente se dedica muito a isso, assim. Mas fora isso, nós temos alguns projetos, por exemplo, no Salão da ARP, nós temos o ARP Academy, que foi criado junto, eu criei o núcleo acadêmico dentro da ARP, trouxe o clube de criação, aí a gente criou as campanhas, então a gente vai nas faculdades, estimula os jovens, isso é uma parte bem bacana também, porque o clube vai até as universidades, passa um briefing, eles têm que criar, e depois a gente escolhe a campanha daquele ano para o Salão ARP Academy. Então, os premiados são premiados junto com os profissionais do salão, assim. Então, é uma doideira, assim, a gurizada fica pirando, assim. E esse ano, a campanha muito legal que a gente usou, eles usaram, né, a campanha que ganhou, se inspirou na Calçada da Fama, né? Então, o layout é muito bacana, tem uma estrela no chão, tá o cara pisando com os tênis, né? Diz, quando você tiver uma estrela, né? Quando tiver uma estrela dessa é porque a tua estrela vai brilhar, né? Então, eles que criam, né? E a gente só aprova, orienta, enfim. A gente monta um júri, vai lá e aprova e tal. Então, o clube está muito inserido nisso, poderia ser muito maior a nossa participação, se a gente tivesse mais, falta braço, né? E às vezes aquela coisa, um consegue ir, o outro não consegue. E agora foi bem bacana porque eu estava em São Paulo, numa viagem que não tinha nada a ver com a agência, nem com o clube de criação, e resolvi conhecer o clube lá de São Paulo, que a gente, né, se conhece e tal, e eu falei sobre o clube de criação aqui do Rio Grande do Sul. Eles ficaram tão interessados que deram para nós nos associaram como sócios corporativos, né? Então, hoje o Clube de Criação do Rio Grande do Sul é sócio do Clube de Criação e nos premiou com umas credenciais para foi no festival agora em outubro, né? Nós fomos no festival e lá fizemos vários contatos. Então, hoje o Clube de Criação, esse que era o de São Paulo, hoje é nosso parceiro, assim, e a gente
tá montando assim várias coisas com eles para reforçar o nosso clube aqui, porque a gente precisa, né? E eles estão a léguas, né? Eles fizeram 50 anos agora. Então a gente vai usar bastante assim da sabedoria deles, do que eles já fizeram, que já passaram. Algumas coisas a gente vai trazer para nós aqui. Cado, há muito tempo já se fala na palavra inovação, né? E você estava falando aí de um clube de criação, criatividade, inovação. Qual a grande diferença entre as duas coisas, né? A inovação, normalmente, o pessoal leva muito pro lado da tecnologia, né? E, às vezes, assim, inovação, para mim, é uma solução que nunca, assim, a gente viu, né? Parecida, né? Uma coisa que surpreende, que te provoca, né? Proust diz que se uma ideia não for perigosa, né? Ela não é uma boa ideia. Mas o que é o perigosa? Perigosa é aquela coisa de te cutucar, de te desafiar, né? Então, inovação é isso, é tu pensar, como dizem os mais antigos, né? Essa coisa de pensar fora da caixa, né? E tem um gráfico que eu gosto muito quando eu vou falar sobre processo criativo, que é uma linha, né? Onde tem ali um gráfico que tem assim, tá aqui o 100% nessa barra. Aqui, nessa ponta, tem 5%, nessa outra 5%. E aqui no meio tem 90%. Aqui nesse 90% do meio tá a mediocridade ou medianidade. O que é isso? É para onde todo mundo tá olhando. Né? O cara olha uma situação igual, eu olho igual, todo mundo olha igual. Nessas duas pontas é onde está, vamos dizer, a inovação, tá? 5% aqui é o que se chama de genialidade. O que é genialidade? É tu ter a capacidade de pegar várias coisas que já existem, recombiná-las e transformar numa outra coisa, tá? Que tem um resultado fortemente criativo e inovador, tá? Mas com coisas que já existem. E aqui nos outros 5% tá a loucura, que a gente chama, né? Que não tem referência nenhuma, que tu não sabe muito bem de onde saiu e te dá um estranhamento absurdo, né? E aí até aquela história do... Quando tu tá no brain, tu assim, cara, se a gente fizesse isso aqui... O cara diz, cara, tu tá louco. Porque aquilo não tem referência nenhuma pra pessoa, entende? Então, assim, é mais fácil tu dizer assim, cara, tu tá maluco, isso aí jamais... conseguiria fazer, isso é um negócio que não existe e tal. Então, é mais ou menos isso, assim. Então, 90% e tal. E eu até aplico um teste quando eu faço. Tem uma palestra que eu faço, que são 10 perguntas, e as perguntas são uma mais doida que a outra, mas... E aí tu põe assim, sim, não fortemente, sim, fortemente, tá? E depois, chegar no final, tem um score, tá? E aí, eu faço isso com aluno, faço com cursos em company que eu dou e tal. E lá no final tem um score. E é muito interessante porque, assim, ó, os scores mais altos são os caras que são totalmente fora da casinha, assim. Eles ficam justamente numa ponta, né? O mediano é onde tem a maior parte, né? Que eu fico com uma pilhazinha, assim. E aqui os que eu chamo de normais demais, né? Na verdade, esse foi um grande amigo meu, um consultor, o Antônio Azevedo, que me deu esse teste de presente, que é para medir a esquizofrenia das pessoas, né? Ou sendo mais claramente, para medir a instabilidade emocional das pessoas. Porque alguém que é criativo não pode ser linear, entende? Então, hoje, até a própria medicina diz que o coração mais sadio é aquele que não bate sempre no mesmo compasso. O coração sadio, ele tem que... Quando tem uma emoção, ele tem que acelerar. Quando tu tá em repouso, ele tem... Então, assim, se ele for sempre... assim, alguma coisa está errado, né? Então, esse teste eu brinco assim, vamos ver quem eu contrataria para trabalhar comigo. Aí, nessa ponta, as notas menores, assim, cara, tu é normal demais, não trabalharia comigo, eu boto pro lado. Os do meio, de assim, bom, vocês ainda têm uma chance, vou ter que investir aqui, vai dar trabalho, mas tudo bem. E esse aqui, certamente, assim, você é mentalmente, né, o cara é um eletrocardiograma, assim, né, ou encéfalo. Que a gente falava 13. Hã? É meio 13. E aí, tipo assim, ó, esse cara aqui, pô, altamente criativo, tal, então. Mas é bem isso aí, assim, sabe? Então, para mim, a inovação, ela tá nesses dois polos, assim, né? O cara que consegue trazer algo diferente, não importa se é aqui ou aqui, né? Se é na loucura total ou se é na genialidade, mas para mim isso é inovação. É aquela coisa, assim, que é absolutamente surpreendente, né? Mas que também tem um componente, né, que sempre a gente fala isso no final do processo criativo, né? É a questão da viabilidade, né? Porque também não adianta tu querer, pega aquela tua ideia e tu leva, ela chega assim, cara, tua ideia é muito bacana, mas não tem como fazer isso aí. E aí ela passa só para ficar dentro de uma gaveta,
né? Porque não conseguiu viabilizar e também não ajudou a, né? Porque a gente assim, tá, por que tu quer com isso aqui lá no final? Porque o cliente venda, que o cliente tenha lucro, tu quer meter a mão no bolso do consumidor, né? Porque a gente nunca pode esquecer que lá na ponta tem consumidor, né? Faz tudo isso e aquela ideia ali não tá a serviço de alguma coisa de vender, né? Ou de cooptar, de angariar e tal, ela também é uma ideia muito frágil, né? A gente poderia dizer, Cado, que não existe inovação sem criação, mas existe criação sem inovação? Pode. Tu pode criar alguma coisa que não tem nada de inovador, né? Não deixa de ser uma criação, né? Mas para inovar, tu precisa criar. Para inovar, sim. Né? Eu acho que esse gene aí da criação, da criatividade... Eu não gosto muito de falar de criação. Criação, para mim, é criação publicitária e criatividade é uma coisa muito maior, né? Criatividade é outra coisa. Então, sem criatividade, tu não vai ter inovação, né? Porque, imagina, como eu falei, ele recombinar várias coisas, né? Para tu ter uma coisa inovadora, tu tem que ter... Vai partir disso, né? Do repertório, de laboratório, de testar, de experimentar, né? Então, são várias coisas que vêm junto, né, com isso. E é possível aprender a criar? É possível, assim. Tu tem um processo, né? Tu pode ensinar o processo, mas eu acho que tu tem que ter, assim, não é nem dom, nem talento, mas, assim, tu tem que ter uma dedicação àquilo, sabe? Porque se tu desiste muito fácil, assim, né? E a vida do criativo, ela é cheia de... Tu tem que desapegar muito rapidamente, né? Eu já passei por gente que largou, assim. Porque, assim, ó, a primeira frustração, o primeiro não, a primeira campanha não aprovada, assim, chegou na quarta, quinta, o cara, não, isso aqui não é pra mim. Então, assim, ó, ao mesmo tempo que tu tem que desapegar, tu já tem que te apegar noutra coisa pra, tipo, né? Eu sempre digo pros criativos, né? Tipo assim, cara, pois é, tu vê a campanha da minha vida, tu não é a campanha da tua vida. Tu é bom, cara, cria agora um negócio melhor que esse. Não aprovou essa? Vamos pra outra, entende? Isso faz parte do processo, esse perde-ganha, assim. Porque todo dia na agência ou nos teus clientes, tu vai receber não, entende? E às vezes o cliente tem razão, tipo, olha, ou não é para esse momento, muito bacana, mas acho que não é para nós, né? Então, assim, ó, tem várias barreiras, né? Porque além de tu ser criativo, tu ser inovador e tal, tu tem que entrar dentro de um processo, né, cara? Tu vai ser aprovado por alguém, né? Não é o teu critério, né, de aprovação, é o critério de quem está aprovando lá do outro lado, o cliente, enfim, né? E às vezes talvez seja difícil encontrar uma pessoa assim, porque se a pessoa é muito racional, muito lógica e muito forte em relação a esses sentimentos que são provocados por essas frustrações, sim, talvez o cara não seja tão criativo, né? Geralmente os mais criativos são os mais sensíveis, digamos assim. E outra coisa, né, Jimmy, que é bem importante, assim, tu tem que ter a convicção daquilo que tu tá vendendo e tu ter a capacidade de defender aquilo. Mesmo quando o cara vem e diz assim, não, isso aqui não, isso aqui tá aqui porque isso. Então, assim, ó, tu tem que estar preparado, né? Então, eu sei que tem muito criativo que não gosta de estar no front, né? De estar com o cliente, de apresentar a campanha. Eu sempre gostei de apresentar minhas coisas. Eu digo, não, eu vou lá e vendo, né? Mas eu sou a pessoa mais, né, capacitada para estar ali para vender minha ideia. Porque eu sei qual é o processo, como é que eu comecei, como é que eu cheguei aqui, entende? Então, isso é importante também. Às vezes, assim, o criativo, às vezes, tipo assim, ele abandona a ideia dele e passa lá para alguém apresentar, por mais capacitado que seja, mas não é a mesma coisa, sabe? Como tu falou, tem a coisa da paixão, né? Tu fala com brilho no olho, tu tá gostando daquilo ali e tal, né? E quando tu terceiriza o teu filho para outro, tudo pode acontecer, né? Eu me lembro do atendimento, o Ricardo, que era da Talent. Ele conta, o Júlio Ribeiro que conta isso no livro dele. O Júlio Ribeiro era o presidente da Talent, né? Uma agência brilhante, né? O atendimento foi para vender aquela campanha da Westop, né? O mundo trata melhor quem se veste bem, aquela do Fernandinho, né? Camisa, que bonita camisa do Fernandinho. Ele foi com umas 3 campanhas lá. E ele saiu da agência, né? E a criação disse, o Ricardo, tu tem que vender essa aqui é a melhor, essa aqui é a campanha não sei o que, tá? Daí chegou lá, tava toda reunida, toda a diretoria, ele foi lá, apresentou e os caras não aprovaram aquela campanha. E aí ele disse assim, gente, eu me esforcei e tal, ele tava indo de volta pra agência. Quando ele chegou na primeira esquina ali, ele disse, eu não posso voltar pra agência sem vender aquela campanha, porque eu também acho que ela é a melhor. Ligou pro diretor-presidente, disse, eu preciso voltar aí para falar contigo. O cara, não, tá louco, eu tô com toda a diretoria aqui, não, mas eu preciso voltar aí. Ele voltou lá e provou por A e por B, que aquela ali, ele disse, tu me garante, diz o presidente, ele disse, isso aqui vai ser um sucesso, eu te garanto. Né? Ele conta isso em livro, né? E aí ele
voltou para a agência e disse, eu aprovei a campanha que vocês queriam que eu aprovasse, porque eu também acho que ela era melhor, sabe? E aí foi aquele sucesso todo, né? Que nem precisa falar. Mas é bem isso, assim, né, cara? É um negócio de acreditar naquilo ali, de ter convicção que aquilo ali vai dar muito certo. Então isso é uma das paixões, né, da gente também, né? Cado, pra gente encerrar, já estamos aí com mais de 50 minutos de Atual Talks e eu sabia que ia ser assim e geralmente as pessoas que vêm no Atual Talks é assim, Imagina, né? A Mocita Fagundes. A Mocita tem que ter 1, 2, 3 programa 3. Tem que convidar o Nenê também. O Nenê também. Veio Paulo Brito já veio Sartori, enfim, uma série aí de pessoas muito bacanas, Tatiana Foster, de várias áreas diferentes. Mas tu falou ali em convicção, né? O que tu poderia dizer em relação ao que tu... Hoje lá, né? Vai fazer 65 anos, é uma idade bacana. Nasceu lá em 1960, né? 60. E tem um leão de ouro, já foi professor, músico, né? Passou por diversas agências, ganhou inúmeros prêmios, um cara super reconhecido, assim, né? Quais são as tuas convicções hoje do que tu já conquistou e as convicções que tu tem ainda pro teu futuro? Eu acho que, assim, eu tenho uma coisa, assim, de não desistir de nada, sabe? Eu tenho uma parte da minha vida, que é a parte de artística, né? Eu tinha um sonho, uma época, que era fazer o ateliê livre da prefeitura, que é famoso ali. Ele começou com professores maravilhosos, né? Com o Iberê, com uma turma abnegada ali. E eu era um estagiário na Secretaria Municipal dos Transportes e trabalhava ao lado ali, né? E, tipo, cara, eu preciso fazer o ateliê livre da prefeitura. E um dia me fui lá, me informei e tal, e eu já era publicitário, né? Já era diretor de arte. E aí eu fui falar com a professora, né? A Malu Rocha. E ela disse, o que tu faz da vida? Eu disse, eu me formei em propaganda, sou diretor de arte. Ela, fez assim. Ela disse, eu disse, mas por quê? Não, você já vem cheio de vícios, cheio de não sei o quê, mas o que tu quer fazer? Eu disse, não, eu quero uma orientação, assim, eu quero... Aí ela disse, não, faz o seguinte, traz todos os materiais que tu tem em casa, as coisas que tu usa para desenhar e tal, e escolhe uma coisa que tu goste muito, assim, e vem pra cá uma noite e vamos conversar, tá? Peguei todos os mijados, como a gente diz, e levei várias coisas, fotos de Fórmula 1, de coisa que é uma paixão que eu tenho, né, desde pequeno. E ela disse, pô, legal isso aí e tal, então nós vamos começar a trabalhar. Daí ela começou a trabalhar comigo. E eu comecei, então, ali uma trajetória nas artes plásticas, né, com esse tema da Fórmula 1, né, pintando, desenhando. Eu tenho até um Instagram que é Fórmula 1 Arte. E eu comecei a encarar isso como uma coisa legal, assim, né, um lado B meu que não estava, assim como é a música, né, eu sou baterista. E ali eu comecei a investir. Daí, as minhas primeiras exposições não foram em Porto Alegre, nem no Rio Grande do Sul. Eu fiz uma exposição em São Paulo, no Hotel Transamérica, onde ficam os pilotos, em 90 e 92. E aí que eu falo do não desistir, né? Eu fui com a cara e a coragem, né? O hotel nem espaço tinha, não tinha uma galeria, eu tive que montar tudo. E aí veio o momento mais emocionante dessa etapa, que o hotel disse assim, nós vamos dar um quadro para Ayrton Senna. E nós queremos que tu entregue para o Ayrton Senna esse quadro, tá? E antes disso eu conheci ali vários ídolos meus, né? Conheci de conversar de tudo, Nigel Mansell, o Jean Alesi, o Michele Arboreto, todos aqueles caras que eu via na TV, assim, estavam ali comigo, entende? Então, olha que é o negócio. Uma carga de emoção, assim, absurda. E aí eu chego lá um dia para entregar o quadro para Ayrton Senna, daí o Senna, só para entrar no hotel, tinha que fazer uma ginástica. Entrou, ele vai entrar pela cozinha. Não, ele vai entrar pelo não sei o quê. O Senna não podia nem aparecer, porque senão... Aí me avisaram, nós vamos ficar na sala, uma antessala que tem do marketing, que era um cubículozinho assim. Aí eu entro na sala, tá o pessoal do Cacete Planeta, o Bussunda e mais o outro que eu não me lembro, que era o Hubert. E a Isabela Assunção da Rede Globo, todos esperando ali pelo Senna e eu com o quadro lá de fora. E aquela porta fechada ali, todo mundo, né? Tá, tudo bem, pai, esperando o ídolo. Aí entra a gerente marketing do hotel e diz assim, olha, ele vai sair ali agora e aí tu entrega o quadro pra ele, né? Não, eu tava assim, né, num estado, assim, né, abre a porta, sai a entidade. Mas só que assim, ele não sai assim, e tipo assim, pega o quadro e vai embora.
ele, tá, primeiro me cumprimenta e diz, eu queria te pedir desculpa, porque eu não posso ir lá ver a tua exposição. E o pessoal me falou que a exposição tá muito bacana e tal, não sei o que. Disse, inclusive, né, o hotel tá te dando... Aí ele olhou, nossa, que legal. Aí começou a me fazer 500 perguntas. Que técnica tu usa? Quanto tempo tu leva fazer um quadro desse? Não sei o quê. E eu assim, né, cara? E eu ali com o ídolo frente a frente, assim, tal. Aqueles momentos, assim, pareciam uma eternidade, sabe? Então, é por isso que, assim, nunca desista, cara. Nunca desista do teu sonho, sabe? Eu acho que nunca acaba, né? Eu tenho, assim, uma formação espiritualista, né? Então, eu acho que talvez aqui seja uma dessas vivências, né? Então, eu acho que tem outras pela frente. E assim foi sempre na minha vida, né? Mas eu acho que tu falou uma coisa, assim, bem importante, assim, que já me falaram várias vezes, que é a questão da humildade, assim. Eu nunca, assim, fui vaidoso, nem arrogante, nem nada, assim. Talvez por isso que eu seja assim, né? Que eu sempre fui levando meus processos de liderança são todos conversando, dialogando, orientando, nada de gritar, de berrar, de levantar a voz, de dar soco em mesa. Não é o meu estilo, né? E aí o que ficou disso é que hoje esse quadro tá na Fundação Ayrton Senna, circula por aí, às vezes eu vejo, assim, que tem essas exposições itinerantes e tá sempre por lá, assim. Então esse para mim foi um momento, talvez ali seja o meu leão de Cannes nas artes plásticas, assim, ter dado um quadro meu pro Ayrton Senna, sabe? Isso aí para mim tem um valor, assim, inestimável, assim, tá? Então sempre que eu posso eu falo isso, assim, porque as pessoas, tu conheceu o Senna e tal. Sim, conheci o Senna. Cumprimentei o meu ídolo. Eu me emocionei aqui com a tua história, com a tua conquista, e também porque o Senna também era muito, né, incrível. Também foi o meu ídolo. Eu me lembro que eu chorei muito quando ele morreu, né? Chorei muito mesmo. Esse é um sonho que eu não vou conseguir conquistar. Mas hoje, né, tu com 65, isso tu falou das tuas convicções até agora. E qual é esse outro sonho, digamos assim, que tu tá buscando e que tu vai ainda conquistar? Tem várias coisas. Aí tu falou agora do Senna, que tu tá, né? Eu tive uma experiência muito bonita, assim, com o meu filho, né, o Pietro. Eu sempre fui muito maluco pelos Beatles também, né, outros ídolos que eu tinha, né. E formei meu filho ouvindo música boa, né, e o Beatles muito, né. Então, eu me lembro quando eu fui no show do Paul McCartney, no Beira-Rio, assim, eu levei meu filho, né, e tal. E eu fiquei impressionado que uma hora eu tava rolando uma música, não me lembro qual era, eu olho pro meu filho e tá chorando. Então aquilo ali, assim, pra mim me tocou muito, assim, né? Tipo, como assim, né? Pô, ele se emocionou com aquilo. E depois eu consegui levar ele no show do Ringo também. Então eu disse, bom, meu filho, então os dois Beatles que estavam aí, tu conheceu, né? Os outros dois estão lá em cima, então não... Teus sonhos hoje são mais transferidos pra eles? A gente sempre quer, né, que o filho, assim, né, tenha uma boa vida e tal. Ele é um cara muito bacana, muito inteligente, com certeza vai muito longe, assim, né? E profissionalmente, assim, eu tô aí, né? Eu acho que ainda tem muito pra... Eu sou um cara que gosto muito de dividir, né, minhas coisas, então, quanto mais eu... E pra mim é sempre um recomeço, assim, sabe? Então, por exemplo, tô começando na Movie agora, entrei em abril, assim, uma nova etapa da minha vida, conhecendo uma agência nova, pessoas novas, um trabalho novo, novos clientes, né? Então, acho que, assim, isso me motiva muito, assim, né? E não quero parar, né? Eu sei que as pessoas falam de aposentadoria, de dar um tempo e tal. É uma coisa que eu gosto muito, né? E até uma coisa que a gente nem tocou aqui, que é outra coisa que eu adoro fazer, é o marketing político, né? Que eu já fiz várias campanhas. Pois é, nem deu tanto tempo. Aqui quanto... Né? Eu fui parar no Amazonas para fazer, eu elegi teve um ano que eu elegi 2 governadores no mesmo ano, uma coisa assim que tu vai contar a história, é uma coisa absurda. Sim. Então, assim, onde eu puder estar, né? Trabalhando com gente legal, com um trabalho bacana e tal, eu vou estar, entende? Aí é só chamar. Né? Os meus parceiros sabem que eu sou, assim, o famoso de fé, né? Eu sou de fé. É muito de fé, sempre assim, eu fico muito feliz em te conhecer, em estar convivendo contigo. A gente acho que já passou de 1 hora aqui. Meu Deus, vai cortar tudo depois. Vou cortar tudo depois. Te agradeço muito. E, enfim, a gente tá sempre aberto aí. Te agradeço muito legal, aí pela tua escola de vida aí. Nós já estamos adiando esse papo faz horas, assim, então chega uma hora que tem que... Eu também tive o mesmo processo num outro podcast. Aí, o cara tá 2 anos para vir aqui. Eu digo, não é por culpa minha. Eu tô sempre à disposição, mas às vezes, assim, a agenda que não rola.
Mas eu te agradeço muito, assim, cara. E é legal ver tu também botando esse teu projeto de pé, que eu sei que tu batalhou pra caramba. Eu tive lá na Expo Inter também, tu me contou todas os perrengues que foi tu botar aquele estúdio lá. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá aquele dia, tava... Cara, os políticos aí mais influentes lá do Rio Grande do Sul estavam todos sentadinhos ali, esperando para te dar entrevista e tal. Pô, cara, isso é muito legal, cara. Quando a gente vê que os amigos da gente estão conseguindo fazer as coisas também, eu fico bem feliz, assim. Sou muito parceiro disso. Que legal, Cado. Obrigado pela tua presença. Adoraria poder ficar mais um tempo aqui, viu? Eu vou reivindicar lá mais uma meia hora aí. Se bobear, a gente já faz uma campanha. Valeu, gente. Obrigado por estar com a gente aqui. Dá lá, né, o like lá. E infelizmente não temos mais tempo, mas eu desejo a todos aí uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.